iniciar hoje o nosso conteúdo da região norte, cultura, ou seja, a cultura da região norte, né? Vamos aprender a riqueza cultural da região e a importância dessa cultura regional, né, para o Brasil, tá bom? Vamos. Como a gente pode ver aqui, tem um mapa da região norte com 7 estados, né, e as suas respectivas capitais, tá certo? E as siglas também dessas capitais, né? Nós temos aqui, ó, Amazonas, AM, Manaus, né? Nós temos aqui o Acre, AC, Rio Branco. Nós temos Porto Velho, tá certo? Que é a capital de Rondônia, RO, tá? Nós temos aqui, ó, Roraima, RR, capital Boa Vista. Nós temos aqui o Amapá, AP, a capital Macapá. Nós temos o Pará, né? PA, a sigla, a capital Belém. E nós temos o Tocantins, TO, capital Palmas, ou seja, 7 estados que compõem essa região, né? Rica em cultura, rica culturalmente, né? Fazendo parte da cultura do Brasil, no caso, né? Que faz parte do território brasileiro. Vamos lá? E aqui nós temos o destaque do Brasil, por isso que eu falei, do território brasileiro, né? Destacando dentro do Brasil a região norte, com os 7 estados. Aqui apenas as siglas dele, né? Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, né? Pará, Tocantins, tá certo? Vamos lá. Cultura da região norte, tá certo? A cultura da região norte é muito rica e fortemente influenciada pelos indígenas, que são um grupo predominante, né, na região, e também, ó, europeus e africanos. Europeus porque foram colonizadores, africanos também que vieram, né, bem como pelos imigrantes. Então, nós temos uma cultura rica, né, pelos indígenas, que têm tradições indígenas, europeias, africanas e também os migrantes, pessoas que vieram de outras regiões para a região norte. Então, a cultura rica por isso, porque tem cultura europeia, africana e indígena, tá bom? A cultura da região norte do Brasil é vasta, ou seja, é ampla, é grande, rica e muito influenciada pelos indígenas, né? O povo nativo, pelos europeus e africanos, também como pelos imigrantes. Por ser uma região com uma população bastante misturada, miscigenada, né? Porque a gente já vê aqui, ó, indígena, europeu e africano, tá certo? Então, por essa população ser misturada, miscigenada, o norte possui grande variedade, diversidade de quê? De manifestações dessa cultura, fruto da miscigenação, ou seja, os costumes, né? Crenças, festas populares, comidas, ou seja, culinária, danças, tudo isso resultante dessa mistura. Então, tem aqui culinárias pertencentes aos europeus, culinárias pertencentes aos africanos, aos indígenas, danças referentes a cada um desses grupos étnicos. Isso é fruto dessa mistura de raças que predominou na região, além dos migrantes que foram para lá também, tá certo? Vamos lá. Festas da região norte. Que tipo de festas ocorrem nessa região? A festividade do norte do Brasil são fortemente influenciadas pela cultura indígena, assim como a religiosidade cristã, tá? Ó, cultura indígena, e quando eu falo religiosidade cristã, eu vejo já a presença dos europeus, que foram eles que trouxeram, né, a Igreja Católica Romana, que representava o cristianismo católico, né, no Brasil na época da colonização. Então eu tenho duas representatividades. Eu tenho a influência da cultura indígena e a influência da religiosidade cristã, que começou com os europeus aqui, tá bom? Então eu tenho o Círio de Nazaré, né? O que é isso? A procissão que tem lugar no estado do Pará, tá? É uma homenagem aqui, por isso o nome do Círio de Nazaré, a Nossa Senhora de Nazaré, e se realiza no mês de outubro, né? E move uma multidão de pessoas e de também visitantes turísticos que vão para a área, tá? Milhares de fiéis caminham quilômetros, ó, em ruas enfeitadas, carregando imagens de Nossa Senhora de Nazaré. Então, essa procissão gigantesca, que esse ano foi interrompida pela Covid-19, se chama Círio de Nazaré, mostrando a cultura católica na religiosidade cristã na região, tá? Isso já é uma influência de quê? Da Europa. Os europeus trouxeram o catolicismo, tá bom? Vamos lá. Ó, o percurso realizado, né, é realizado da Catedral de Belém, da capital de quê? Nossa Senhora de Nazaré, né, até a Praça do Santuário de Nazaré, onde a imagem fica durante 15 dias, tá? Em 2004, o Círio de Nazaré
passou a constar no registro do patrimônio cultural da natureza, né, imaterial, tá? Do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Tá vendo? De tão grande que é a dimensão religiosa que tem, né, do cristianismo católico, né, ele passou a ser o patrimônio histórico, né, pelo IPHAN, que é o Instituto Artístico Nacional, Patrimônio Histórico Artístico Nacional, tá certo? Veja como é grande a influência religiosa, né, desse Círio de Nazaré na região. Então isso remota à cultura europeia, trazendo o catolicismo para a região. Vamos lá? Aqui você tem a imagem do Círio de Nazaré. Olha a multidão de pessoas. A imagem com o logo de Nossa Senhora de Nazaré, tá certo? O Círio de Nazaré atrai muitas pessoas em uma procissão. Então veja, eles notem que eles estão agarrados a um cordão muito grande, que faz parte da tradição, tá certo? E percorrem um percurso longo, saindo da catedral, né, até chegar ao local adequado para que eles possam se aglomerar em procissão. Vamos lá. Ó, Festival de Parintins também é outra cultura que já traz a presença também de quem? Indígena na região. Tem até uma música que se canta de Fafá de Belém, a cor do meu barulho tem o som da minha voz, né? Vermelho, vermelhante, vermelhão, que fala dos bois, né? Que são os dois bois, caprichoso e garantido, um azul e um vermelho. Nesse caso ela está se referindo ao vermelho, tá? E isso tem uma história, todinha, uma tradição por trás desse festival de Parintins. Então a festa que é realizada em junho, né, no estado do Amazonas, acontece em um local chamado Bumbódromo, bumbo de boi, tá? O festival consiste na disputa de dois bois, que eu falei antes, o garantido, representante do vermelho, que é esse que Fafá de Belém canta, e o caprichoso, que é representante da cor azul, tá certo? Então, como foi que surgiu isso? Né? Essa história a partir de quê? Esse festival a partir de quê? Que lenda, que conto, né, deu origem a isso aí? Vamos ver? Então o evento tem a duração de 3 dias, é como se fosse um carnaval, né? E conta com algumas personagens definidas. Há também um regulamento e julgamento que tem o objetivo de definir a melhor atuação. Quem atuou melhor? O boi garantido, representante do vermelho, ou o boi caprichoso, representante da cor azul? Tá certo? No fim, é conhecido o boi vencedor, se é o caprichoso ou o garantido, se é o vermelho ou se é o azul. Vamos lá? Segundo a lenda, olha aí a lenda, o surgimento disso aí, um homem, pai Francisco, esse homem era pai Francisco, teria matado o melhor boi de patrão. Para que ele matou o melhor boi de patrão, segundo a lenda? A fim de saciar o desejo da sua mulher, mãe Caterina, que era a mulher do pai Francisco, tá? Que estava grávida e com vontade de comer a língua do animal. Ao descobrir o motivo da morte do seu animal preferido, o patrão chamou um padre e um pajé. Olha aí, o padre, representante da Igreja Católica, do cristianismo católico, olha aí, cultura europeia, né? E o pajé, representante dos indígenas, cultura indígena, olha a ligação que a gente viu no início, para reanimar o boi, que volta a viver. Então, voltou a viver pela intercessão do padre e do pajé. A lenda conta assim. Para comemorar, é feita uma festa, a festa de Parintins, onde dois bois garantidos e caprichosos disputam, e quem ganhar, né, é o vencedor. Quem se apresentar melhor é julgado e eleito vencedor. Tá certo? Vamos lá? Olha aqui. O boi garantido e o boi caprichoso, a cor azul e o vermelho. Então são esses dois bois que disputam no Festival de Parintins. Os dois bois garantido e caprichoso fazem parte da festa de Parintins e atraem milhares de turistas. Assim a Globo, a Rede Globo, que é assim, a rede de televisão mais expressiva do Brasil, ela não mostra isso, mas se você for botar na Band, nesse período de junho, você vai ver essa festa aqui, né? Muita alegoria, e justamente no Carnaval do Rio de Janeiro, a gente sabe que muitas alegorias grandes ali, muitos carros grandes ali, né, são feitos pelas pessoas de Parintins, que tem assim, um trabalho muito bonito no sentido de criar essa arte, né, das alegorias gigantescas, tá bom? Vamos lá? Então aqui você tem o boi garantido e o boi caprichoso, o representante do vermelho e o representante do azul, tá?
Eu torço pelo vermelho, porque eu gosto da cor vermelha. Vamos lá. Outras festividades nortistas que ocorrem no norte. Nós temos, além das festas que foram citadas, né? Nós temos aqui, ó, o Círio de Nazaré, nós vimos, o Festival do Parintins. Então, além dela, nós temos a região, assim conta com a encenação da Paixão de Cristo, né? Esse evento ocorre em Jerusalém, né? A segunda maior cidade cenográfica do mundo, né? Que é realizado no estado do Amazonas, está vendo você? Então, ele tem lá também a celebração da Paixão de Cristo, encenam a Paixão de Cristo. Vamos lá? Outras festas que também são típicas da região norte do Brasil são a Folia de Reis, tá? A Festa do Divino, o Congo, a chamada Congada, tá? A Carvalhada e festas juninas, que são tradicionalmente conhecidas no Brasil todo. Então eu tenho, ó, Folia de Reis, Festa do Divino, Congo, Congada, Carvalhada e festa junina. Outras festas também que ocorrem fazendo parte da cultura da região norte, tá? Vamos lá. Danças que também existem na região, fazendo parte da cultura, né? Da região norte. Camaleão, né? O que é isso, camaleão? Esta dança conta com a participação de homens e mulheres que dançam ao som do violão, do cavaquinho e da rabeca, não é? Os dançarinos se vestem a rigor para fazer os passos dessa dança, que recebe o nome de jornadas. Como será isso? Vamos ver na imagem, né? Olha aqui, estão vestidos a rigor e eles fazem essa dança chamada o quê? A apresentação de dança típica do camaleão. Tá vendo? Dança do maçarico. Tem isso também. Maçarico eu conheço, é aquele que solta fogo, né? Mas vamos ver lá o que é. O som da sanfona, viola, violão e rabeca embala os pares nesta dança, feita a passos lentos e ligeiros. Uma dança similar é a umbigada de umbigo, né? De origem afro-brasileira. Olha aí, a gente já vê aqui, não mais a cultura indígena, mas a cultura africana, né? Trazendo para o Brasil, afro-brasileira, tá certo? Vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, dança do maçarico, tá vendo aqui? Mulheres e homens, né? Dançando a dança do maçarico. Vamos lá, mais. Outras danças regionais do norte. O estado é bastante grande em território, quer dizer, o maior território do Brasil, né, o norte. Conta com a diversidade em todas as vertentes, ou seja, a variedade da diversidade cultural que a gente encontra lá. Assim também é na dança da região. Outros tipos de dança nortistas são, ó, desfeiteira, marambiré, lundum, marajoara, marajuda, dança do siriá, tá certo? Então são outros tipos de danças que ocorrem fazendo parte da cultura do norte também, tá certo? Vamos lá. Samba do cacete, né? É até esquisita essa palavra, né? Não é uma pisa que estão dando em ninguém não, tá? Samba do cacete, né? Retumbão, jacundá e o carimbó, que todo mundo conhece. Nessa novela que está sendo repetida aí, está mostrando a menina balançando o vestido e dançando o carimbó, tá certo? Vamos lá. Culinária, vamos para a parte agora que vai dar fome, já estou morrendo de fome, agora do almoço, tá certo? Da região norte. A cozinha tradicional do norte do Brasil é rica em mandioca e peixe, tá? A gente já tem a riqueza da mandioca e peixe lá. Herança dos costumes indígenas, lembra que eu falei? Costumes africanos, europeus e indígenas predominam na região e também dos migrantes. Então a gente já viu do branco, né, do índio, né, e agora a gente está do negro e agora a gente está vendo do índio, tá certo? Mandioca e peixe, costume de índio, herança dos índios na região. Então, a variedade de frutas também existentes na região, por sua vez, se destaca na culinária nacional, bem como na internacional, quer dizer, uma culinária que não está presa somente à região, mas ela transpassa os limites do Brasil, limites territoriais, por isso também chegam a ser internacional. São exemplos o guaraná, o açaí, o cupuaçu e a graviola, tá? Vamos lá. Pratos típicos, né, que são feitos na região. A maioria dos pratos típicos da região são bastante incomuns do restante do nosso país. São pratos que a gente não come aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Pernambuco, não. São pratos diferenciados. Por quê? Vamos ver. Ó,
Experimentados é, portanto, uma experiência especial. Eu nunca comi isso. Vocês vão ver nas imagens que vão seguir. Veja algumas dessas preparações. O tucupi, né? O tucupi é uma receita preparada à base de mandioca e muito comum no estado do Pará, tá certo? E veja que ela está mais presa à região norte, estado do Pará. Vamos lá. Olha aqui. Pato ao tucupi. A gente vive comendo pato ao tucupi aqui? Não. Então é uma coisa mais tradicional daquela região, tá certo? Esse é o pato ao tucupi. Quem comeu já sabe que é muito gostoso, tá bom? Um dia eu espero comer. Maniçoba. Que comida é essa? É uma receita feita com a folha da mandioca triturada, mas se assemelha a uma feijoada. Por isso ficou conhecida como feijoada sem feijão. Então a maniçoba é uma feijoada sem feijão, porque a cor dela vai parecer uma feijoada, mas ela é feita com a folha da mandioca. A gente não é comum para aqui, para o Nordeste, para o Sudeste, para o Sul, mas é justamente no Norte, tá certo? Por isso que não é tão comum ao país, né? Essa comida feita da folha da mandioca triturada, que é a feijoada dele lá, a feijoada sem feijão, ou seja, a maniçoba. Olha aqui, a impressão que você olha, se ninguém tiver o nome aqui maniçoba, você diz que é o quê? Uma feijoada, uma panela de barro, tá certo? Isso aqui é a maniçoba, feita da folha da mandioca, tá bom? A maniçoba é um prato típico do Pará, tá bom? Tacacá, né? É cada nome esquisito, mas tacacá. Tacacá é como é chamado o prato típico nortista, feito com caldo de mandioca. Mandioca também, tradição indígena. Camarões, que no Brasil todo se usa, e o tucupi, tá? Aquele molhinho em cima do pato. Então a mistura disso, o tacacá. Olha aqui o tacacá, né? A princípio, quando eu olhei a imagem, eu fiquei meio repugnado por conta dessas espuminhas aqui que a gente vê. Eu achei que era uma coisa muito melequenta, né, o camarão, mas dizem que é muito gostoso, tá certo? Então, delicioso, é delicioso. Tacacá, né? Também leva mandioca na preparação, tá? E o molho, aquele molho que a gente viu do tucupi, tá vendo? A gente viu no pato. Esse aqui é o tacacá. Então, quando a gente chegar lá, a gente vai tacacá para a gente comer, né? Então, dentre a vasta culinária nortista, tem destaque também a caldeirada. A gente não conhece caldeirada aqui, né? Não sei se vai ser igual a daqui, é muito gostosa, né? O gurijuba, é um nome esquisito, mas é o que tem lá. Pirarucu, que é aquele peixe gigante, né? E casaca e camarão seco, goma de mandioca, tá vendo? Jambu, tá certo? Pimenta de cheiro, biju, bolo de mandioca, castanha do Pará e carne de sol. Então, é uma culinária vasta, tem muitos produtos dessa culinária, tá certo? Alguns nós conhecemos aqui, como bolo de mandioca, né? A carne de sol, essa pimenta de cheiro a gente conhece também, a goma de mandioca a gente conhece também, né? A caldeirada a gente conhece também, mas alguns jambu, biju, né? Essa castanha do Pará eu conheço só quando a gente vai na casa de ervas que compra, mas não é comum a gente aqui, tá certo? Artesanato. Veja que a gente está falando de toda a cultura. Então, artesanato da região norte, né? No caso do artesanato, também recebeu intensamente influência da cultura indígena. Está vendo? Novamente, cultura indígena. A gente está trabalhando com 3 tipos de cultura: a europeia, a africana e a indígena, que a gente está vendo um predomínio maior dela, né? Então, faz parte do artesanato nortista os objetos feitos a partir de barro, né? Cerâmica, ouro, madeira, pedra, sabão e sementes. Deixa eu se observar direitinho, isso aqui é tudo trabalho de índio, né? Objetos, materiais usados pelos índios, tá certo? Os quais dão formas de bijuterias, artigos de decoração, entre outros. A cerâmica marajoara, né, é um exemplo de artesanato importante na região, tá certo? Iniciadas pelos índios, olha aí, lá no Pará, na ilha de Marajó, tem até a música que Marco da Vila canta, o sambista brasileiro. No Pará, a ilha de Marajó e a velha cabana do Timbó, tá? Foi a primeira arte, ó, cerâmica, que surgiu no Brasil. Olha para aí, gente, a primeira arte cerâmica que surgiu no Brasil foi a arte marajoara, na ilha de Marajó, por isso que é Marajoara. Arte indígena, tá? Em cerâmica, a primeira do Brasil. Atualmente, ela é também, ó, conhecida no exterior.
o trabalho indígena, a primeira arte cerâmica do Brasil, na ilha de Marajó, a arte marajoara, hoje é conhecida no exterior, quer dizer, o trabalho do índio, a cultura indígena do Brasil sendo levada ao mundo, tá bom? Aqui, ó, que coisa linda, o trabalho dos indígenas, né? Essa arte marajoara, primeira arte em cerâmica do Brasil, tá? Peças de cerâmica marajoara, trabalho dos indígenas, influência da cultura indígena na região norte, tá certo? Lendas e mitos regionais. Veja que ele está englobando todo o processo cultural da região. A região possui algumas histórias folclóricas típicas do lugar. Vamos ver algumas. Lenda do Boto. Nesta mesma novela do Carimbó, a menina nada com os botos que dizem que se transformam num homem e que ele chama a atenção das mulheres e enfeitiça essas mulheres, né? A lenda do Boto conta a história de um boto que durante a noite se transforma em homem. Ele se veste de branco e usa um chapéu para esconder o seu grande nariz de boto, né? Seduz mulheres para um passeio e as engravida, ou seja, a mulher vai ter um botinho, né? Veja, essa lenda é contada para justificar o fato de alguma moça solteira aparecer grávida, né? Poxa, minha filha, a moça solteira está grávida, foi o boto, né? Para não dizer quem foi o rapaz, tá bom? Vamos lá, olha aqui, o chapéu para esconder o nariz de boto, né? Sua roupa branquinha para seduzir as meninas e engravidá-las, tá certo? Vamos lá. Lenda da Vitória Régia. Vitória Régia vocês conhecem, não é? Não precisa nem ser daqui, nem ser de lá para poder conhecer. A gente sabe que é aquela flor gigante, né? Que surge no meio do rio. Ela é meio arredondada, ela tem a forma circular e dali brota aquela flor bem bonita no rio, tá certo? Então, a lenda da Vitória Régia. Segundo a lenda da Vitória Régia, a mesma é uma planta que originalmente teria sido uma índia, ou seja, para essa lenda, aquela planta era uma índia, tá certo? Conta-se que essa índia apaixonou-se pela lua, chamada de Jaci, né, pelos índios. Olha, mais a cultura indígena de novo, né? Jaci era a lua, do Banho do Sol, então Jaci era essa índia, né? Ao ver o reflexo da lua, das águas do rio, a índia se inclinou para lhe beijar, o que a fez o quê? Cair e se afogar, tá? Comovido com o acontecimento, Jaci transformou a jovem em uma flor, a Vitória Régia. É uma lenda até bonita, né, de se contar. Uma coisa assim bem simplesinha e bem, assim como posso dizer, bem pura, né? Então a lenda da Vitória Régia, isso é isso, uma índia que foi transformada nessa flor, tá certo? Que se apaixonou por Jaci. Vamos lá, olha aqui. A Vitória Régia e a Índia, que se transformou caindo nesse rio, na chamada flor Vitória Régia, certo? E com isso, nós concluímos a nossa aula de hoje, que foi falando basicamente da cultura da região norte, tá bom? E que a gente possa ter uma compreensão melhor sobre isso. Se vocês quiserem pesquisar mais, é bom para aprofundar o conhecimento. Mas um beijo no coração, se cuide e fique em casa.